Nunca me propus a questionar os livros de história, mas então vi os edifícios, as cúpulas de vidro impossíveis abrangendo hectares, os palácios de terracota com entalhes que não conseguiríamos replicar hoje, os pavilhões de exposição erguidos em meses que nos levariam anos. Isto não era construção primitiva com carroças puxadas a cavalo. Isto era algo herdado. E então, como um relógio, os desastres chegaram. Incêndios que queimaram cidades inteiras até as cinzas. Inundações enterrando pisos térreos da noite para o dia através dos continentes. Terremotos sincronizados com precisão cirúrgica. Pergunte a si mesmo, quais são as probabilidades de cada grande cidade abrigando estas impossibilidades ter sofrido destruição catastrófica dentro da mesma janela estreita? E com cada desastre, a cascata começou. Técnicas de construção desapareceram. Planos arquitetônicos queimaram. Mestres artesãos ficaram silenciosos. Registros populacionais fragmentaram-se, dados censitários que não fazem sentido, trens de órfãos transportando centenas de milhares vindos de lugar nenhum, asilos inchando com os confusos, linhagens familiares inteiras apagadas. E foi então que tropecei na pergunta que despedaçou tudo. Se existiu um mundo diferente antes do nosso, uma civilização que nos disseram não existir, para onde foram todas as pessoas? Não os edifícios, não a arquitetura, as pessoas, as testemunhas, os sobreviventes. Onde estão? Começou com fotografias, cenas de rua do final dos anos 1800 de cidades ao redor do mundo. São Francisco, Melbourne, Moscovo, Buenos Aires, Chicago. Eu estava pesquisando o desenvolvimento urbano quando notei algo peculiar em imagem após imagem. Ruas sendo escavadas, edifícios com seus pisos térreos parcialmente enterrados, trabalhadores desenterrando quarteirões inteiros. Legendas oficiais chamavam isto de nivelamento, ou projetos de elevação de ruas. Mas a escala estava errada. A frequência estava errada. O timing estava errado. Só em São Francisco, entre 1850 e 1915, a cidade parece ter se escavado e renivelado múltiplas vezes. Não ajustes menores, bairros inteiros. E aqui está a parte mais estranha. Ninguém parecia achar isto incomum. Sem protestos de proprietários, sem protesto público sobre a despesa massiva, sem registros detalhados de onde veio ou foi parar toda aquela terra, apenas milhares de trabalhadores dia após dia movendo quantidades incompreensíveis de solo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isto levanta uma pergunta simples, mas crítica. Se um evento, ou série de eventos, tivesse coberto porções substanciais de cidades mundialmente em lama e detritos, onde estão os relatos em primeira mão? Onde estão as histórias dos sobreviventes? O padrão repete-se com precisão inquietante através de continentes e décadas. Comecei a compilar relatórios de jornais, registros municipais, sociedades históricas. O que encontrei não foi uma conspiração de silêncio, mas algo mais subtil e mais perturbador. Uma ausência sistemática de explicação. Veja Chicago após o incêndio de 1871. A cidade reconstrói com velocidade espantosa. Centenas de edifícios elaborados, incluindo estruturas que levariam anos a construir usando métodos convencionais, aparecendo em menos de uma década. Mas quando procura registros de construção detalhados, planos arquitetônicos, testemunhos de trabalhadores, a documentação é escassa, inconsistente. Como se alguém tivesse tido grande cuidado em registrar que edifícios surgiram, mas não como ou quem os construiu. Ou considere os grandes trens de órfãos da América, que operaram de 1854 a 1929. A narrativa oficial diz-nos que 250 mil crianças, possivelmente mais, foram transportadas de cidades orientais para lares no oeste e centro-oeste. Dizem-nos que eram crianças de rua, filhos de imigrantes, vítimas da pobreza urbana. Mas quanto mais fundo fui nos registros, mais os números deixaram de fazer sentido. 250 mil crianças. Isso não é um programa social, isso é uma reinicialização demográfica. E é aí que os registros de asilos tornam-se impossíveis de ignorar. Entre 1840 e 1880, algo extraordinário aconteceu apenas nos Estados Unidos. A construção de centenas de instituições psiquiátricas massivas.
Não eram instalações pequenas, eram estruturas palacianas, muitas construídas naquele mesmo estilo ornamentado que vemos em feiras mundiais antigas e grandes edifícios cívicos. O Asilo Trans-Allegheny, o Asilo de Athens, o Asilo Estadual de Buffalo, o Hospital Estadual do Oregon, sem parar. A explicação oficial é que foi um movimento progressista, um esforço de reforma para tratar humanamente os doentes mentais. Essa explicação colapsa aqui. A velocidade de construção, a sofisticação arquitetônica, o número absoluto de leitos, tudo isto aconteceu durante um período quando, dizem-nos, a América estava apenas emergindo do Estatuto de Fronteira. Mas aqui está o que realmente me perturba. Quem encheu estes asilos? Os registros, onde existem, mostram milhares e milhares de pacientes com diagnósticos surpreendentemente similares: melancolia, mania aguda, amnésia, confusão de pensamento. Muitos sem histórico registrado antes da admissão, sem registros familiares, sem origens documentadas, apenas primeiros nomes, às vezes sobrenomes, e um diagnóstico que parece projetado para explicar uma coisa: perda de memória. E se não fossem instalações de tratamento? E se fossem centros de contenção? Pense nisso. Se um evento catastrófico tivesse perturbado a civilização em escala massiva, enterrando cidades, deslocando populações, destruindo infraestrutura, como seria o rescaldo? Você teria sobreviventes vagando, desorientados, traumatizados, pessoas contando histórias sobre o mundo anterior, histórias que não combinavam com a nova narrativa sendo construída, histórias que tinham de ser geridas, não eliminadas, não através de violência, mas redirecionadas, contidas, medicalizadas. Que melhor forma de desacreditar uma testemunha do que institucionalizá-la, rotular suas memórias como delírios, misturar sobreviventes genuínos com pacientes que realmente precisavam de cuidados, criando um sistema onde verdade e loucura tornavam-se indistinguíveis? Os registros mostram que muitos pacientes de asilos foram internados por razões que parecem absurdas hoje: excitação política, leitura de romances, entusiasmo religioso, nostalgia. Este último aparece repetidamente nos registros de admissão. Nostalgia, um anseio excessivo pelo passado, ou talvez um anseio por um passado que oficialmente nunca existiu. Mas os adultos podiam ser contidos, geridos através de instituições e pressão social. As crianças representavam um problema diferente. Crianças falam, crianças lembram, crianças fazem perguntas que seus pais não podem ou não querem responder. E assim, temos os trens de órfãos. 250 mil de crianças removidas de centros urbanos e dispersas pela América rural, onde cresceriam desconectadas de suas origens, integradas em famílias sem conhecimento de seu passado, suas memórias descartadas como fantasia infantil. Os registros oficiais são enlouquecedoramente vagos sobre de onde vieram estas crianças. Crianças de rua, abandonados sem abrigo, enjeitados. Mas enjeitados não aparecem em grupos de dezenas ou centenas, e ainda assim é exatamente isso que vemos: arrebanhamentos em massa de crianças processadas através de instituições como o Hospital de Enjeitados de Nova York ou a Sociedade de Ajuda às Crianças, depois enviadas para o Oeste com documentação mínima sobre suas famílias ou origens. Alguns pesquisadores notaram um número impressionante de crianças nestes programas sem memória de seus pais. Não órfãos com histórias de perda, mas crianças que simplesmente não conseguiam lembrar, como se tivessem experimentado algo tão traumático que porções inteiras de sua infância tivessem sido apagadas. O que acontece à memória de uma sociedade quando você remove 250 mil de suas testemunhas mais jovens? Agora expanda isto para fora, porque o padrão não se limita à América. Quanto mais fundo olhei, mais encontrei programas similares operando simultaneamente pelo mundo. Os esquemas de migração infantil da Austrália, o programa Home Children do Canadá, os programas britânicos de emigração infantil, os orfanatos da Argentina, os hospitais de enjeitados da Rússia, todos operando no mesmo período aproximado, anos 1850 até início dos 1900, todos movendo crianças em escala massiva, todos com documentação que parece simultaneamente abrangente e vazia. Temos números, datas, nomes, mas quase nenhuma história, nenhuma voz, nenhuma memória preservada.
Isto levanta uma pergunta simples, mas crítica, a que continuo retornando. Como coordenar algo assim globalmente? Numa era antes da comunicação rápida, antes de organizações internacionais, antes da infraestrutura que associamos à cooperação global, como dezenas de nações implementam simultaneamente programas quase idênticos para gerir populações deslocadas, não porque fariam, não quando decidiram, não sob qual autoridade, não como. Como tal coordenação é possível sem deixar um rastro de papel que torne a coordenação explícita? A menos que não fosse coordenação, a menos que estivessem todos respondendo ao mesmo evento. Mencionei anteriormente que esta investigação começou com edifícios. Agora voltamos a eles porque a arquitetura conta sua própria história sobre esquecimento. Caminhe por qualquer grande cidade construída antes de 1920 e encontrará estruturas que parecem impossíveis para suas datas de construção alegadas. Tribunais, estações de trem, bibliotecas, pavilhões de exposição, todos construídos com um nível de artesanato e sofisticação arquitetônica que supostamente pertencia a civilizações que nos dizem eram primitivas ou inexistentes apenas décadas antes. A evidência sugere algo muito maior. Estes edifícios podem não ter sido construídos durante os períodos alegados, podem ter sido escavados, reaproveitados ou simplesmente reetiquetados. Mas aceitar essa possibilidade significa aceitar que uma infraestrutura equivalente a uma civilização inteira já existia, infraestrutura que tinha de ser explicada, ou melhor ainda, incorporada numa nova narrativa onde sempre pertenceu a nós. Mas os edifícios precisavam de guardiões, pessoas para operá-los, mantê-los, e é aí que vemos outro padrão curioso. O surgimento de credenciamento e certificação profissional no final dos anos 1800. Subitamente, você precisava de treino específico para ser arquiteto, médico, engenheiro. Conhecimento antigo, conhecimento que poderia ter sido transmitido através de experiência ou aprendizagem, foi sistematizado, formalizado, controlado. Uma vez que você vê, não consegue desver. O apagamento simultâneo de um sistema de conhecimento e a implementação de outro. Não através de força, mas através de burocracia, através de credenciais. Através da insistência silenciosa de que os velhos métodos eram primitivos, não científicos, perigosos. E quem não conseguia credenciais? Os idosos, os traumatizados, os pacientes de asilos, as crianças espalhadas por áreas rurais, as testemunhas. Pelos anos 1920 e 1930, algo muda no registro histórico. As lacunas começam a fechar, a documentação torna-se mais consistente, fotografias mais abundantes, testemunhos pessoais mais alinhados com narrativas oficiais. É como se o mundo subitamente entrasse em foco na linha temporal que reconhecemos. Mas aqui está o que me assombra. Aquela geração final que poderia ter lembrado. As pessoas nascidas nos anos 1850 e 1860, que teriam sido adultos durante a alegada era do dilúvio de lama, que poderiam ter contado a seus netos sobre o mundo anterior, morrem em números massivos durante a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe espanhola. Outra perturbação demográfica, outra quebra na cadeia de memória. Não estou sugerindo que estes eventos foram fabricados, mas o timing. A completude com que removeram as últimas testemunhas que poderiam ter contradito a narrativa estabelecida. A forma conveniente como apareceram justamente quando a primeira geração, nascida na nova ordem, estava chegando à maturidade. O padrão repete-se com precisão inquietante. Então, para onde foram todos? Os sobreviventes do dilúvio de lama, se existiram. As testemunhas de qualquer evento ou transição que ocorreu. Onde estão suas vozes? Alguns, acredito, acabaram em asilos, suas memórias patologizadas até a inexistência. Outros espalhados em trens de órfãos, suas infâncias apagadas, suas perguntas sem resposta. Alguns provavelmente integraram-se silenciosamente, escolhendo silêncio sobre o custo social de serem rotulados loucos ou atrasados. Alguns morreram nas epidemias e guerras que convenientemente varreram justamente quando seus testemunhos seriam mais valiosos, mas principalmente foram para onde todas as testemunhas inconvenientes vão, para o silêncio. Não através de qualquer ato dramático único de supressão, mas através de 1000 pressões silenciosas.
pressão social para se conformar, pressão econômica para aceitar os novos sistemas, pressão médica para duvidar de suas próprias memórias, pressão educacional para abandonar conhecimento antigo em favor de novas credenciais. A evidência sugere algo muito maior que um simples encobrimento. Sugere uma reorganização total da civilização, tão completa e tão bem executada que dentro de 2 gerações o mundo anterior tornou-se mito. Os sobreviventes tornaram-se pacientes, enjeitados, indivíduos dispersos sem voz coletiva. Seus filhos tornaram-se a primeira geração da nova ordem, nascidos num mundo onde o passado era o que os livros didáticos diziam que era. Comecei esta investigação procurando pessoas, encontrei ausências, lacunas onde deveria haver vozes, registros que documentam tudo exceto o que importa. Fotografias que mostram a escavação, mas não a explicação. Edifícios que aparecem totalmente formados sem cronograma de construção. Crianças chegando em comboios sem história de origem. A história oficial diz-nos que o final dos anos 1800 e início dos 1900 foram um período de progresso, industrialização e expansão sem precedentes. E talvez seja verdade. Talvez todos aqueles edifícios ornamentados tenham sido realmente construídos em poucos anos por civilizações de carroças e cavalos. Talvez 250 mil crianças fossem realmente todas garotos de rua. Talvez o boom de asilos fosse realmente apenas reforma progressista. Talvez cada grande cidade realmente precisasse escavar-se para projetos rotineiros de nivelamento. Talvez. Mas as perguntas persistem. Acumulam-se. Formam padrões que não podem ser explicados por coincidência ou evolução social natural. Algo aconteceu. Algo significativo o suficiente para exigir uma reinicialização global. Significativo o suficiente para que testemunhas precisassem ser removidas, memórias apagadas e uma nova história oficial escrita. O que aconteceu aos sobreviventes do dilúvio de lama? Talvez a melhor pergunta seja: o que seria necessário para fazer uma civilização inteira esquecer? Que combinação de institucionalização, realocação, sistemas de credenciais, pressão social e renovação geracional você precisaria para substituir uma versão da história por outra em apenas 50 anos? Não muito, acontece. Apenas asilos para aqueles que lembravam claramente demais. Trens de órfãos para aqueles que poderiam um dia lembrar. Guerras e pandemias para remover as testemunhas finais. E tempo. Tempo para a última pessoa que conhecia a verdade morrer num asilo em algum lugar, suas memórias arquivadas sob delírios de grandeza, ou nostalgia por um lugar que nunca existiu. Não tenho respostas. Apenas perguntas que se multiplicam quanto mais fundo vou. Apenas padrões que se repetem com precisão inquietante. Apenas ausências onde a presença deveria ser óbvia. Apenas silêncio onde deveria haver vozes. Uma vez que você vê, não consegue desver. E agora, você também não.